O forte testemunho do pastor Abraão. Se inscreve, dá like, ativa o sino de notificação no nome de todas. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor. Estarei aqui contando um pouco da minha história de vida. Ainda a minha infância, a minha idade adulta. Eu nasci em 1960, num lar humilde e num lar muito pobre. Meus pais eram pessoas pobres. A gente vivia em completa pobreza. Papai, um homem alcoólatra, mamãe, ranceriana, com problema de lepra. E eu nasci nesse lar, em uma casa feita de pau a pique, em uma casa feita de bambu. A nossa cama era feita de bambu, colchão feito de palha. O telhado feito de sapé. Ali naquela pequena casinha eu vi nascer papai, mamãe, minha irmãzinha de 8 aninhos, o meu irmão de 7. Corria-se o ano de 1960. Num dia, papai chegou em casa embriagado e começou a bater em mamãe. Ela estava completamente tomada por aquela doença da lepra. Ela também estava grávida de um casal de gêmeos. Já está no 8º mês de gravidez. E quando ele começa a bater em mamãe naquela noite, os gritos dela ecoam pela casa toda. Lá fora chove. O relógio do pêndulo da noite marca 21 horas. Ele a xinga de todo nome, de palavrões, e coloca a culpa nela pela pobreza, pela doença, pela miséria que há em casa. Pare de me bater, que eu não quero perder os meus neném. Ela grita. E no meio daquele sofrimento, mamãe, ela pede por misericórdia. Mas quanto mais ela pede para ele parar de bater nela, mais ele bate nela. E de repente, a bolsa d'água de mamãe estoura. Ela então pede para que ele a leve para o hospital, pois ela não quer perder aqueles neném. E ele olha ali naquele lugar isolado, na beira de uma estrada deserta, onde a gente morava, sem luz, apenas uma lamparina ligada, movida a querosene. Papai olha para aquela pequena casa. Não há mesa, não há cadeira ali, mas há uma pedra ali, no centro ali. E papai então diz: eu vou colocá-la em cima desta pedra e eu mesmo vou tirar as crianças de dentro de você. E papai assim faz, coloca a mamãe ali em cima daquela rocha que havia ali em casa, que servia de mesa e de cadeira. Papai a coloca e fala com ela: você vai ter que dar à luz, senão eu vou arrancar as crianças aí dentro. E papai fazia mesmo, ele estava apavorado. E mamãe grita em cima daquela pedra. E papai ajoelha ali ao lado e a mamãe dá à luz a uma criança. É um menino. Ele o pega em sua mão e diz: Rosa, tivemos uma criança, nasceu o neném. E ele enrola aquela criancinha no lençol
e entrega para minha irmãzinha de 5 aninhos e grita com ela: corra e coloca em cima do colchão de palha, porque a outra criança já está quase nascendo. E papai então, distraído, a outra criança nasce e bate a cabeça contra aquela rocha. E ele fica desesperado e começa a gritar: meu Deus, perdemos o bebê, perdemos o bebê. Há muito sangue ali em cima daquela rocha e ele está gritando apavorado. Eu e meu irmãozinho estamos ali sem saber o que fazer, sem reação. A gente está escondido debaixo da cama, com medo do que vai acontecer. E papai olha, o neném está morto, há muito sangue ali, a criança bateu a cabeça contra a rocha. E a muleira da criança espatifou em cima daquela rocha. E agora o que ele vai fazer? Papai pega um enxadão, ele pega uma pá. E com os olhos levantados para o céu, papai grita e grita e grita e xinga o nome de Deus. Ele xinga o nome de Deus. Eu te odeio, te odeio, te odeio, porque o Senhor lá matou meu neném. Você me deu tristeza, miséria e doença e pobreza. Ele agora enrola a sua criança ali em uma fronha de travesseiro, com enxadão nas costas, ele sai debaixo daquela chuva caindo sobre ele. A escuridão da noite cai sobre ele, relâmpagos cortam os céus, trovões, trovoadas. Eu te odeio, te odeio, te odeio. E papai então, ele entra naquele cemitério e começa a cavar a tumba para enterrar o teu filho morto. Ele cava aquela cova e bate o enxadão naquela terra molhada e a chuva caindo sobre ele, ele olhando para o céu e dizendo: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Quando ele acaba de cavar a cova, amados, ele ajoelha ao lado daquela cova. Ele ajoelha ao lado daquela cova, ele levanta os punhos contra Deus e grita: eu te odeio, eu te odeio, eu te odeio. Ele, oh papai, o senhor não pode fazer isso. Ele pega um punhal, levanta aos céus, a chuva caindo sobre ele. E ali papai faz uma aliança com Satanás. Ele corta o peito dele em forma de X. Ele deixa o sangue rolar sobre o corpo do meu irmãozinho morto. E com os punhos fechados em direção aos céus, ele amaldiçoa a Deus. Ele amaldiçoa a Deus. E ele faz uma aliança com Satanás dizendo: se você puder fazer alguma coisa por mim, faça agora. E ali dentro daquele cemitério, papai nos vende a Satanás a preço de nada. Eu te vendo a alma do meu neném que morreu, do meu irmãozinho, do meu filho, do Abraãozinho, da minha filha e do meu filho e do outro que sobreviveu.
Quando ele volta para casa, já são 23 horas, quase meia-noite. Ele vai lá no quarto, em cima do guarda-roupa, há uma Bíblia católica muito grande. E ele pega aquela Bíblia. Era a única presença de Deus ali em casa. Ele joga aquela Bíblia no chão, ele começa a pisar nela. Ele pisa na palavra de Deus. Eu te odeio. Em seguida, papai leva a Bíblia lá para fora. A escuridão da noite está lá, a chuva cai. Há uma cisterna ali. E papai, depois de ter jogado querosene naquela Bíblia, depois de ter tacado fogo nela, pisado nela, papai não joga a palavra de Deus dentro daquela cisterna. E ele grita: saia da minha casa, vá embora. Eu não te quero aqui mais. E eu então posso sentir naquele momento Jesus, Deus, saindo de nossas vidas, de nossa casa para sempre. Papai vai lá no quintal e tem um machado muito afiado. Ele é lenhador. E agora Satanás diz a ele: eu quero que você extermine toda a família, mate toda a tua família. Papai pega o machado. Ele vai em direção à mamãe, que está ali naquele colchão feito de palha. Ele levanta o machado para matá-la, e eu com 5 aninhos entro na frente daquele machado. E eu tento segurá-lo. E eu falo: papai, não faça isso. O outro neném sobreviveu. E ele gritava: filho, saia da frente, se você não sair eu vou te matar primeiro. Papai levanta aquele machado e vai nos matar. Quando mamãe chorando, ela começou a gritar. Eu gritava, minha irmãzinha, meu irmão gritava: papai, não faça isso. E Satanás falava com ele: mate-os, mate-os, mate-os. Quando o papai levantou o machado para desferir o golpe mortal em mim, ele começou a gritar. Ele começou a gritar e a gemer de dor. Naquele momento, papai começou a gemer de dor, gritando: solta meu braço, solta meu braço. Eu dizia: papai, não tem ninguém segurando o teu braço, papai. Mas ele dizia: filho, você não pode ver. Eu disse: não, papai. Há um ser poderoso segurando o meu braço. E ele está falando comigo que antes que o machado chegue em você, ele vai me matar primeiro. Oh, igreja do Deus vivo, pela primeira vez eu vi o meu campeão dos campeões do universo entrar em ação. Aquele poder miraculoso jogou meu pai para trás, aos 3 metros de distância, e meu papai caiu desmaiado.
foi quando a gente ouviu barulho de carros chegando ali, aquela tapera velha feita de bambu e de barro. Era carros chegando do leprosário Santa Fé Três Corações. Era uma Kombi de chapa branca do governo. Estava chegando para levar mamãe para o leprosário. Os caçadores de leprosos desceram e amarraram mamãe com cordas. E a jogaram dentro daquela Kombi velha do governo. Minha irmãzinha tentou correr, o meu irmão, e ela foi jogada dentro daquela Kombi. E ela gritava, batendo suas mãos, doentes, pedindo: devolva meus filhos, devolva meu Abraãozinho, devolva minha filha, devolva meus filhos, meu neném. O filhinho dela foi arrancado dela à força e foi dado a uma família de fazendeiro numa cidade chamada de Itapeva para ser criado. Ela tinha acabado de dar à luz aquelas duas crianças e ninguém teve compaixão dela. Outro irmão meu também foi adotado por uma outra família lá da mesma cidade. O que morreu chamava Zé Carlos. O que foi adotado por uma família de fazendeiros chamava Luiz Antônio. E o outro irmãozinho meu que foi adotado por uma outra família chamava Luiz Carlos, Luiz Antônio, Luiz Carlos e Zé Carlos. Eles arrancaram tudo dela. E ela foi levada para o leprosário Santa Fé Três Corações. Eu, minha irmã e meu irmão fomos levados para um orfanato em Varginha, Educandário Olegário Maciel, aonde havia filhos de leprosos que moravam ali. Havia um berçário ali dentro daquele educandário e orfanato com mais de 800 bebês. E eu cheguei ali com apenas 5 anos, minha irmã com 7, meu irmão com 6 anos. A memória às vezes me falha. Mas ali agora começaria uma nova etapa na minha vida. Começaria a minha vida de órfão dentro daquele orfanato. Minha, da minha irmã e do meu irmão. Ali no orfanato, eu fiquei durante 12 anos. Levantava às 5 da manhã, ia dormir às 8 horas da noite, capinando na roça, plantando alimento para poder se alimentar. E ali veio o momento mais cruciante da minha vida e sofrido, que as crianças eram quase todas estupradas.
violentadas. O meu irmãozinho, que tinha apenas 7 anos, ele teve sua perna quebrada com taco de beisebol. Da mesma forma, o meu braço esquerdo. Os garotos estupravam os menores, as moças. Havia mais de 2.000 crianças ali. Todo ano eles sorteavam 20 crianças para ver seus pais. E eu passava o ano inteiro orando a Deus para que eu fosse sorteado e pudesse ver mamãe. E nunca saía o meu número. Quando chegava famílias ali para adotar crianças, eu me colocava ali na frente e eu começava a chorar e a gritar: por favor, me adotem. Vinha casais da Alemanha, aparecia casais de Portugal, da França, ou mesmo do Brasil, para adotar crianças, e eu nunca dei sorte. E eu acabei ficando ali. Até os meus 17 anos, quando a lepra manifestou em mim. A minha pele, ela engrossou. A minha orelha ficou cheia de caroços e elas incharam. Os meus dedos das mãos e pés começaram a se secar, a perder os movimentos. A junta médica reuniu e viram que eu também estava leproso. Eles me jogam dentro daquela Kombi do governo de chapa branca. 17 aninhos, uma vida toda pela frente. E agora leproso, deformado pela lepra, atingido por uma doença que eu nem mesmo sabia o que era, exalando mau cheiro, jogado naquele carro do estado e levado para o leprosário Santa Fé, onde mamãe estava. Chegando ali, mamãe não estava ali mais. Ela tinha sido levada para o leprosário de Belo Horizonte, Sanatório Santa Isabel. A junta médica decidiu então me transferir para Belo Horizonte para poder ver mamãe e conviver com ela. Quando eu cheguei aqui no leprosário, o médico olhou para mim e disse: Abraão, aqui agora é a tua terra, aqui agora é a tua cidade, aqui agora é a tua casa. Abraão, Abraão, você nunca vai poder ser papai, você nunca vai poder ter filhos, nunca vai poder ser vovô, nunca vai poder ter netos, ou ter uma família, ou ter uma esposa. Aquele médico tinha assinado a minha sentença de morte. Ele começa a preencher o laudo. O mesmo laudo médico que ele me deu aquele dia de internação, o outro médico teve que me dar, no futuro bem próximo, um outro laudo. Deu uma guia de alta me liberando.
para voltar para a sociedade. Hoje, igreja, hoje eu tenho lar, hoje eu tenho uma esposa, hoje eu tenho uma família. Hoje eu sou papai. Hoje eu tenho 3 filhos que me amam. Hoje eu já sou vovô. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. O médico disse: vai ver a tua mãe. E eu corri. Eu disse: chama os enfermeiros, por favor, me levem lá, sejam rápidos. Eu quero vê-la. A Kombi me levou lá, porque o sanatório Santa Isabel é como uma pequena cidade. Pelas ruas havia cadeiras de rodas em cada canto, em cada esquina. E as pessoas falavam: Abraão, olha aí os seus pés que já estão ficando deformados pela lepra. No futuro você vai andar em cima de uma cadeira de roda. Tá vendo aquele pavilhão enorme ali? Um dia você vai viver ali. E olha, no alto da colina tem um cemitério e você vai ser enterrado ali. Eles me levaram até onde mamãe morava, numa casa humilde, numa casa simples. Eu tinha saído do teu colo, eu tinha apenas 5 anos, e agora eu estava com 17 anos, a minha voz tinha mudado. Mas mesmo assim eu gritei: mamãe! 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 É o seu neném, o Abraãozinho. É o Abraão, o seu neném. Mamãe! E ela gritou: filho, eu estou aqui num quarto. Eu estou aqui num quarto, filho. Quando eu cheguei lá, eu a vi. Mamãe estava em cima de um leito de morte. Ela estava morrendo. Ela estava com câncer, tuberculose e lepra. Ela estava morrendo. Eu caí de joelhos sobre aquele leito de morte. Eu a vi, ela estava ali definhando. Ela estava morrendo.
Ó Deus, ela estava morrendo. Eu tentei abraçá-la. Ela me abraçou chorando e ela disse que estava com câncer, tuberculose e lepra. Eu saí do leprosário, saí ali do orfanato, agora estou no leprosário e vou ficar órfão de novo. Foram os dias mais tristes da minha vida, igreja. Eu vi mamãe morrer. Eu a coloquei no meu colo. Ela deitou em meu colo e eu passei 7 dias ali, naquele pequeno quarto de angústia, amargura, olhando para o sagrado coração de Jesus pendurado na parede. E eu clamei a Ele. Eu pedi a Ele, por favor, salve mamãe para mim, cura ela para mim. Mas não adiantou. Na sexta-feira, antes da morte dela, ele ia morrer na noite de sexta para sábado. O médico tinha falado comigo. Ela levantou gemendo de dor na sexta-feira, depois do almoço à tarde. Ela fez a comida para mim, irmãos. Arroz, feijão, frango com quiabo, couve e angu, e colocou na mesa para mim comer. Ela gritava de dor. Eu podia ouvir os gemidos dela ao longe, porque ela tinha gerado uma ferida do lado direito e do lado esquerdo da bacia. Quando ela andava, as feridas sangravam. Mas ela era mãe. E eu comi aquela comida chorando. E eu comi aquela comida chorando. E a comida desceu pela minha garganta. Eu chorava e alimentava ao mesmo tempo. Foi muito difícil. Ficou muito difícil, igreja, passar por aquele momento. Da sexta para sábado, ela morreu no meu colo. Ela gritou de dor a noite inteira. Ela teve hemorragia interna através dos machucados que havia em seu corpo. Eu estou sozinho de novo. Eu estou sozinho de novo ali, naquele leprosário. Eles me pegaram, a diretoria do leprosário me pegou e disse: Abraão, agora nós vamos vender a casa da sua mãe e vamos colocá-lo no pavilhão dos homens. Aqui na colônia nós temos o pavilhão das mulheres e dos homens. Na época, em 1977, quando eu cheguei ali, havia mais de 5.000 rancenianos ali. Eu olhava para eles, doentes, aflitos, problemáticos, nas cadeiras de roda, morrendo. O sapateiro fez para mim um sapato de couro com bico de ferro para me locomover nas ruas para não cair. Agora estava ali tomado pela lepra, doente, sem futuro, sem esperança.
Eles me colocaram no pavilhão, no quarto de número 15, que havia 80 só ali na minha enfermaria. E para poder viver, eu me tornei agora um esmoléu, um mendigo. Havia pessoas ali que tinham Kombi velhas na época e eles colocavam 12 leprosos rancenianos dentro daquela Kombi. E a gente saía pelo sul de Minas e Triângulo e para pedir esmola de cidade em cidade, de casa em casa. Foi feito para mim um saco de esmoléu. E eu comecei a viajar para o sul de Minas, mendigando de cidade em cidades, órfão, leproso e mendigo. Às noites frias, eu dormia dentro de cemitério. Nas noites de chuva, a gente dormia debaixo de ponte, viadutos e a gurita de ônibus, comendo comida podre na beirada das estradas. Ó Deus! Ó Deus! Eu quero te agradecer, meu Jesus, por ter cuidado de mim. Te agradeço por ter cuidado de mim. Há 33 anos que eu dou esse testemunho pelo Brasil e até hoje eu me comovo porque o que seria de mim se não fosse o meu Jesus? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Durante 12 anos lá estava eu, viajando para o Triângulo e para o Sul pedindo esmola. E o diabo dizia: você já era, você já morreu. Eu ia para os campos e ali eu dormia olhando para o céu, aonde era o meu teto, as estrelas do céu, a lua contemplava eu. Eu dizia: meu Deus, me ajude, faça alguma coisa por mim. O meu nariz do rosto já estava tomando pela lepra, as mãos estavam já encurvadas, já estava andando corcunda, já não conseguia mais, e a doença vindo sobre mim. O meu tempo estava chegando ao fim. Eu estava com 23 anos agora. Já não era mais um adolescente, agora eu já era jovem. A idade em que as pessoas estão estudando, fazendo uma faculdade, namorando, tendo alguém para construir uma família. E eu estava ali no leprosário, mendigo, leproso e órfão. Corria-se o ano de 1983. Era no domingo de manhã. Uma voz falou no meu coração: por que você não liga a televisão? Esta voz insistia tanto em meu coração que eu fui lá e liguei a TVzinha de 14 polegadas. Eu liguei, preta e branca ainda, até hoje eu lembro. Eu fui mudando os canais e quando eu coloquei na Rede Bandeirantes, uma linda cachoeira apareceu ali de Foz do Iguaçu, no Paraná. As cataratas. E aquela voz disse: hoje você vai poder ouvir no programa de Dimmer Swaggart a mensagem, a purificação do leproso. E eu fiquei ali, ouvindo aquele pregador americano pregando aquela mensagem.
E ele começou a gritar e a pregar bem alto, dizendo: esteja você aí no Camboja, esteja você na África, esteja você na Argentina, esteja você na América, esteja você no Japão. E eu dizia: Jimmer Swaggart, fala Brasil que eu vou receber, fala Brasil que eu vou receber. E ele falou Brasil. Ele veio trazendo Jesus para a América do Sul. Aleluia. E ele disse: esteja você agora no Uruguai, esteja você no Chile, na Argentina, na Venezuela. Abrace Jesus aí aonde você está. Esteja você no Paraguai. Igreja, quando ele falou Paraguai, os meus joelhos tremeram, as minhas pernas tremeram, porque eu vi que já estava aproximando do Brasil. E ele gritou bem alto: esteja você aí no Brasil. Esteja você aí no Brasil. Abrace Jesus aí agora onde você estiver. Aleluia. Olhe para colinas. Jesus estará descendo aí no Brasil agora e vai mudar a tua vida. Ele vai entrar em teu coração. Ele vai fazer você reviver de novo. Fará de você um novo homem, uma nova mulher. Fará de você uma nova criatura. Ele vai mudar você, vai mudar o teu coração. Esteja onde você estiver aí agora, abrace o Senhor da glória. E eu abracei aquele pequeno aparelho de televisão. Eu abracei aquele pequeno aparelho de televisão. Eu abracei aquele aparelho de televisão como se fosse a própria pessoa de Jesus Cristo. Naquele domingo de manhã, Jesus entrou no meu coração. Jesus entrou no meu coração. E ele começou a trabalhar. A segunda-feira eu entrei naquela Kombi para fazer outra viagem para pedir esmola, mas eu sabia que seria a última, porque eu tinha encontrado o Senhor da glória. Os meus companheiros de viagem olharam para mim e disseram: Abraão, teu rosto está brilhando, está brilhando, está brilhando. Aí eu contei a história para eles e disse: é porque eu tive um encontro com Deus. Quando você encontra Deus, você muda. Quando você encontra Jesus, você muda. Você muda, você muda. Porque você encontra a maior alegria, o maior amor, a maior felicidade. Você encontra misericórdia e compaixão. Nós viajamos. E no sul de Minas, ao chegar numa cidade chamada de Machado, no sul de Minas, perto de Alfenas, a gente entrou para pedir esmola ali, mas o governo municipal tinha proibido a entrada de leprosos daquela cidade. Foi quando a polícia veio e nos prendeu. Nós apanhamos, fomos maltratados. Em minhas costas ficou marca dos cacetetes elétricos que os policiais bateram na gente. E naquela delegacia nós ficamos até às 22 horas da noite, presos ali. Então fomos soltos por ordem do prefeito daquela cidade.
E a gente foi pernoitar em uma ponte que fica ali entre Alfenas e Machado. E eu comecei a fazer a minha caminha com o capim. Coloquei o prástico ali em cima daquele capim molhado. E eu deitei. Mas à meia-noite eu acordei, porque as dores eram incessantes em minhas costas. E uma voz falou comigo: vai orar. E eu fui para debaixo daquela ponte e eu comecei a orar. Jesus do Dimmer Swagger, na beira de um rio, era época de Natal. Eu comecei a orar: Jesus do Dimmer Swagger, muda a minha vida. Cura-me da lepra. Restaura meu nariz, minhas mãos, meus pés. Limpa minha pele. Me dê família. Me dê filhos. Conserta a minha história. Quebra a maldição. Oh Deus, oh Deus. Oh Deus, tenha piedade de mim. E eu clamei até a 1 da manhã. E eu fui e deitei. No outro dia eu levantei bem de manhã. E eu ajoelhei na margem daquele rio onde eu tinha orado. No dia anterior. O anjo me acordou. E às 6 da manhã eu acordei. Eu ajoelhei na margem daquele rio. Levei minhas mãos na água, e quando eu levei minhas mãos na água, eu vi que elas estavam ali restauradas. Não havia mais lepra ali. Eu joguei água no meu rosto e eu senti as mãos mudadas, o nariz restaurado, a pele limpa como a pele de uma criança nova. Olhei para meus pés. Agora eu não podia correr, eu podia pular, eu podia dançar. Eu comecei a gritar. Mas agora eu gritava de alegria, de júbilo, de prazer. Eu gritava glória, louvado seja o nome do Senhor. Porque visitou o coração do aflito e o levantou, o ergueu de novo e o restaurou. Eu mergulhei naquele rio, igreja. Eu tirei toda a mancha do pecado, me lavei daquela sujeira do pecado. Tirei aquela sujeira, aquele cheiro de mendigo, de leproso. Aquele mau cheiro foi tirado de mim, foi mandado embora. E eu entrei pela cidade que no dia anterior tinha me batido, me maltratado. Eu entrei agora na cidade pelas portas da frente. É isto que Deus faz. Eu entrei pela porta da frente. Eu fui na barbearia e o barbeiro disse: eu te conheço. Você é aquele mendigo que pedia esmola aqui na cidade. Eu disse: sim, mas agora eu estou salvo. Eu estou salvo, eu estou curado. Igreja, ele fez a minha barba chorando.
fez a minha barba chorando. Ele cortou o meu cabelo chorando. E ele dizia: ore por mim, ore por mim. Eu fui numa loja daquela cidade, a moça disse: você permita que eu vou te doar as roupas e eu vou te vestir. Esse milagre abalou a cidade toda. Eu falava de Jesus nas lojas, nas barbearias, em todo lugar eu falava de Jesus. Eu fui da delegacia, falei de Jesus para os policiais, os ganhei para o mestre. Hoje tem muito deles, já estão com 60, 70 anos e são diáconos e presbíteros da Assembleia de Deus em Machado. Ali eu ganhei a passagem de ônibus e voltei para o leprosário. A junta médica reuniram para decidirem se iriam me dar a guia de alta. E eles perguntaram: Abraão, como isso aconteceu? Dá-nos a fórmula, a receita, para que a gente possa curar todos aqui. Eu disse: doutores, não há segredo. Não há segredo no que Deus faz. Não há segredo no que Deus faz. Não há segredo no que Deus faz. Eu disse a eles: e o que vocês têm tentado fazer comigo há 12 anos, Jesus fez em 1 hora de oração. Eu disse a eles: olha o nariz, olha a mão, olha os pés, olha essa pele. Não há mancha de pecado aqui. Não há mancha de lepra aqui. Porque o nome dele é Jesus. Ele limpa o maior pecador. Ele purifica o leproso. O médico preencheu o laudo médico. Eu tenho ele até hoje comigo. Todas as igrejas que eu prego, que eu dou testemunho, eu levo o laudo médico. A carta do meu pastor. E o nome da minha igreja que eu amo, Assembleia de Deus, que me acolheu. Peguei minha guia de alta, saí do leprosário, com a cabeça erguida. Eu fui lá no cemitério, aonde mamãe estava enterrada. Havia uma lápide lá que eu tinha mandado colocar, dizendo que Deus não existe, se ele existir eu odeio, fazendo como o papai fez. Eu tirei aquela lápide de lá e joguei fora, e outra foi colocada: Deus existe. Eu amo, eu amo. Jesus quebrou a linha de maldição. Dali eu fui para a Assembleia de Deus. Recebi ele como meu Salvador. Aleluia. Levantei minhas mãos e o abracei. O pastor disse: tem um jovem aqui que está aceitando Jesus. E ele foi curado da lepra. Abraão, venha para a frente. Eu tinha apenas um dia de crente. E o pastor disse: Abraão, dê o seu testemunho para a igreja, que ontem Jesus te curou da lepra, debaixo de uma ponte em Machado. Da Assembleia de Deus, irmãos, que é uma das igrejas mais rígidas que havia na época. E eu então fui caminhando pelo corredor da igreja. Eu tinha apenas um dia de crente, eu não sabia o que eu iria falar. E eu contei a minha história para a igreja.
E ali eu conheci uma jovem. E ali eu conheci uma jovem, a qual eu tinha pedido para Jesus debaixo daquela ponte. Falei: Senhor, me dê família, me dê filhos, me dê netos. Me dê uma esposa agora para cuidar de mim. E ali na Assembleia de Deus, em 1985, eu conheci a Carmen, a minha esposa, cantando no conjunto de jovens. Eu já estava pregando na juventude da Assembleia de Deus. Deus então cumpre a quarta promessa. Na infância Ele disse que cuidaria de mim como pai. No orfanato como órfão Ele disse que seria meu ajudador. E no leprosário, quando eu estivesse enfermo, Ele disse que me visitaria no tempo da minha enfermidade. E Ele visitou. E Ele disse que na minha idade adulta Ele me daria uma família. E eu me casei. Hoje eu tenho 3 filhos. Eu tenho o Lucas, a Sara e a Lídia. 2 já estão formando, uma já está formada e o outro já está se formando. Eu casei a filha mais velha e a Lídia, e agora eu tenho 2 netos. Um de 8 anos e o outro de 4. Uma esposa que eu amo, uma família que eu amo. Eu devo tudo a Ele, eu devo tudo a Ele. Eu devo tudo a Ele, eu devo tudo a Ele. Nada trago em minhas mãos, diz o grande hino. E hoje eu estou na Assembleia de Deus. Depois de 20 anos eu retornei. Estava no ministério da Getsemane e agora eu retornei. Há uns anos eu retornei. A Assembleia de Deus, minha igreja mãe, que cuidou de mim, que me alimentou com o pão da vida. E eu quero agradecer a todos os pastores da Assembleia de Deus, que têm me agendado, pastores da Quadrangulares, das Batistas, das Metodistas, Presbiterianas, pastores, amigos, irmãos, irmãs que pedem visita, que são curados através do nosso ministério. Estaremos agora, dia 29, em Foz do Iguaçu, pregando na Assembleia de Deus durante 3 dias, e depois vamos para Itaipu pregar numa outra igreja, casa de oração. Em seguida vamos para outra Assembleia de Deus, Ministério de Goiânia. Já estamos agendando a cidade de Lutigero, em Santa Catarina, para estar ali pregando no bloco de igrejas, e a Assembleia está no meio. Como eu agradeço a Deus! Como eu agradeço a Deus! Hoje você olha para mim, não tem lepra mais aqui, não tem lepra mais aqui. Ele me curou, Ele mudou a minha vida. Ah, você que está do outro lado aí agora, você pode estar enfermo, problemático. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Jesus Cristo vai te alcançar, vai te curar e vai te libertar. O diabo sabe que ele já perdeu.
Ele já perdeu o Luiz Gonzaga, ele já perdeu o Beto, já perdeu o Carlos, ele já perdeu. Ele já perdeu a irmã Arlete. Ele perdeu a irmã Lúcia. Ele perdeu, meus amados. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram aí durante esses minutos para ouvir esse testemunho de vida. Tudo que o diabo disse que eu não teria, amados irmãos, hoje eu tenho. Ele disse que eu não teria família, hoje eu tenho família. Ele disse que eu não seria papai. Eu tenho 3 filhos. Ele disse que eu não seria vovô. Eu tenho 2 netos. Ele disse que eu não teria esposa. Hoje eu tenho. Hoje eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho família, eu tenho ministério para pregar. Eu tenho uma chamada, eu sou escolhido dele, filho dele. Ele me guardou quando era órfão. Ele me guardou quando eu era leproso. Ele me guardou quando eu era mendigo. E Ele me guarda agora como pregador. Ele me guarda agora como itinerante. Eu nunca cobrei para pregar nas igrejas, nunca precisei disso, porque Ele tem suprido as minhas necessidades. Ele tem cuidado de mim. Ele tem me vestido das melhores roupas. Ele tem me calçado. Ele tem me alimentado. Ele tem levantado pessoas pelo Brasil para cuidar de mim. Ele tem sido o meu Deus há 57 anos. Ele nunca me abandonou. Ele cumpriu todas as suas promessas em mim. Ele cumpriu tudo aquilo que Ele prometeu. Não abandone Jesus. Nunca abandone o Mestre. Tem um problema que você tiver, não vira as costas para Ele, que Ele vai caminhar do seu lado sempre. Quando você estiver cansado, Ele vai tornar o teu fardo mais leve. Quando você estiver doente, Ele vai vir com a tua cura. Quando você estiver aflito, Ele vai vir com socorro. Quando você estiver solitário, Ele é o melhor amigo. Quantas noites eu vivi na solidão? Quantas noites dormida dentro de cemitério, em beira de estrada, debaixo de ponte? E Ele estava lá. Ele estava lá. Ele estava lá. Oh, irmã Maria, irmã Branco Fins, o teu neném que se foi, pode ter certeza, minha querida, que ele está nos braços do Senhor. Ele está no braço de Jesus, minha amada, porque não há pai como Ele. Jesus estará lá com teu filho para dizer: minha serva, eu cuidei dele, toma ele de volta. Eu quero agradecer a todos que ouviram, agradecer a Eva Pires, agradecer ao Luiz Antônio, que é meu sobrinho, filho do meu irmão falecido, que já se foi.
a irmã Maria Branco, ao Léo, ao Paulo César, Mariana Moura, obrigado. Ao Ari Tavares, esse jovem pregador que está iniciando o teu ministério pelo Brasil. A Sônia Mendes, a Lúcia Rocha, a Arlete Silva, ao Lucas, meu filho, que estava olhando se o som lá estava bom, ao Luiz Gonzaga, a Bete de Souza aí, do Espírito Santo de Vitória. Bete, obrigado, minha querida, pelo carinho. Obrigado. A Ana Lúcia também. Eu estou em lágrimas. Estou chorando em lágrimas, mas em agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito por mim nesses 34 anos de ministério, a mim e a minha família. Obrigado, Jesus. Maravilhoso Deus e querido Pai. Maravilhoso Deus e querido Pai, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, eu venho nesta tarde orar pelos enfermos e pelos doentes que estão aqui, Senhor. Para aqueles que estão acamados e fracos e adormecidos pelo pecado, livra-os agora de todo mal. Abençoa a minha esposa, Senhor amado, que tem estado enferma, Senhor, ó Deus, que vai operar em breve. Toma ela em teus braços, Senhor. Eu oro pelas pessoas do nosso Brasil que estão ouvindo agora esta palavra. Eu oro também por aqueles que vão ouvir. Eu oro, Senhor, ó Deus, pela igreja, pela Assembleia de Deus ali de Foz do Iguaçu, do nosso Brasil, que está elevando o pastor Abraão para pregar e para testemunhar. Ó Deus, eu quero te louvar, te adorar e te agradecer nesta tarde, por mais esse privilégio de poder estar diante da tua presença augusta e grandiosa e orar pelos doentes e pelos enfermos que estão acamados agora. Há pessoas acometidas com problema de rins, coração, problema de hérnia, problema de úlcera, problema de câncer, problema de AIDS, Senhor. Arranca agora para fora desses corpos essas moléstias e enfermidades e coloca, Senhor, a cura e o milagre nessas vidas agora à tarde. Eu peço tudo isso em nome de Jesus. Batiza-os no Espírito Santo, amado Deus. Renova agora um espírito novo na vida de muita gente, Senhor. Manda agora a unção e o poder do Espírito Santo na vida de muitos crentes que estão ouvindo agora. Aí no teu lar, aonde você está ouvindo agora, Deus está entrando na tua casa para tocar você com a mão poderosa. Como Ele tocou aquela viúva, como Ele tocou aquela viúva que estava ali enferma, ó Deus, toca agora as irmãs que estão ouvindo. Opera mais um milagre, meu Deus, mais um milagre nesta tarde. Eu dou a Ti toda a honra e toda a glória no soberano nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém.